A estreia do Brasil pode revelar algo que Carlo Ancelotti vem mostrando há semanas, mas que muita gente ainda não conseguiu enxergar por completo. Primeiro vieram os elogios, depois vieram os sinais. Em seguida, surgiram as análises, as dúvidas da torcida e as interpretações da imprensa. Mas agora a história entrou em uma fase completamente diferente, porque a Copa do Mundo está prestes a começar. E existe uma pergunta que pode mudar toda a narrativa construída até aqui. Será que Ancelotti está prestes a mostrar o verdadeiro papel de Rafinha dentro da seleção brasileira? Fica até o final, porque existe um detalhe que conecta todos os capítulos anteriores e pode explicar por que essa história está ficando cada vez mais interessante. Quando o vídeo anterior terminou, uma pergunta ficou aberta. Qual será o verdadeiro papel de Rafinha quando a Copa começar para valer? E quanto mais os fatos aparecem, mais difícil fica ignorar essa questão. Nos últimos dias, a seleção brasileira entrou oficialmente na reta final de preparação para a estreia. Segundo informações divulgadas pela CBF e repercutidas pela imprensa esportiva, Carlo Ancelotti afirmou que já possui uma ideia muito clara para o primeiro jogo da Copa. Parece uma declaração simples, mas talvez seja uma das frases mais importantes de toda essa história. Porque durante semanas, Ancelotti observou jogadores, testou formações, fez mudanças, experimentou alternativas e analisou diferentes combinações. Agora, segundo suas próprias palavras, o desenho começa a ficar mais claro. E é exatamente aqui que surge uma pergunta interessante. Se o plano está ficando mais claro, onde Rafinha entra nesse plano? Perceba como a narrativa mudou. Lá atrás, a pergunta era outra. Por que Ancelotti elogiou Rafinha? Depois ela evoluiu. O que Ancelotti está vendo nele? Em seguida surgiu uma nova discussão. Por que mais pessoas começaram a concordar com essa avaliação? Agora, chegamos ao próximo estágio. Como essa confiança será usada dentro da Copa? E existe um detalhe recente que chama atenção. No amistoso contra o Egito, o último teste antes do Mundial, Rafinha participou diretamente da jogada que terminou com o gol decisivo de Endrick. Sozinho, esse lance talvez não signifique muita coisa. Mas quando ele é colocado ao lado dos elogios anteriores, da liberdade que Ancelotti disse querer dar ao jogador e da sequência de sinais observados durante a preparação, o contexto muda. As peças começam a se conectar e talvez seja justamente por isso que a discussão em torno de Rafinha continua crescendo. Agora surge uma questão ainda mais interessante. Será que estamos olhando para um jogador que simplesmente vive um bom momento? Ou estamos vendo alguém que ocupa uma função estratégica dentro da ideia de jogo do treinador? Porque existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Uma delas fala sobre desempenho, a outra fala sobre importância, e importância nem sempre aparece da forma que a torcida espera, nem sempre aparece em gols, nem sempre aparece em manchetes, nem sempre aparece nos melhores momentos. Às vezes, aparece nos espaços criados, nas movimentações, nas decisões, na forma como um jogador permite que o sistema funcione. E aqui chegamos ao ponto que talvez seja o mais interessante de toda essa história. Nos últimos dias, alguns analistas começaram a levantar uma hipótese. Importante deixar claro, trata-se apenas de interpretação e não de um fato confirmado. Mas a hipótese existe e ela está ganhando atenção. E se a verdadeira função de Rafinha não for ser o principal protagonista da seleção? E se o papel dele for tornar os outros protagonistas ainda mais perigosos? Pense nisso por um instante. Durante semanas, Ancelotti falou sobre profundidade, falou sobre movimentação, falou sobre liberdade, falou sobre características específicas, talvez porque esteja enxergando algo que vai além dos números,
Talvez porque esteja olhando para a estrutura do time. Talvez porque esteja pensando na forma como as peças se encaixam. E é exatamente aqui que a estreia ganha um peso enorme. Porque pela primeira vez veremos a versão competitiva da ideia construída durante toda a preparação. Não estamos mais falando de amistosos, não estamos mais falando de testes, não estamos mais falando de observações, estamos falando de Copa do Mundo. E quando a Copa começa, as escolhas revelam muito mais do que as entrevistas. Por isso existe tanta expectativa. Porque talvez a estreia não responda apenas quem vai decidir os jogos. Talvez ela responda algo ainda mais importante. Como Ancelotti quer que o Brasil jogue. E se essa leitura estiver correta, o papel de Rafinha pode ser uma das chaves para entender todo o projeto. Agora a pergunta fica para você. Você acredita que Rafinha está prestes a assumir uma função maior do que muita gente imagina? Ou toda essa sequência de sinais ainda não é suficiente para chegar a essa conclusão? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a história de Rafinha está entrando em seu capítulo mais importante até agora. E no próximo vídeo, vamos responder uma pergunta que continua completamente aberta. Depois da estreia, os fatos vão confirmar aquilo que Ancelotti parecia enxergar em Rafinha desde o começo? Ou a Copa vai revelar uma história totalmente diferente? A resposta começa no próximo capítulo. E ela pode mudar toda a interpretação dessa trajetória.